Vamos dar início à sessão ordinária do dia 21 de maio de 2014. Ao público presente, uma boa noite. Verificação do quórum. Há quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Leitura do expediente. Requerimento número 90. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência: seja cancelado o pagamento da taxa de esgoto. O motivo pelo qual peço o cancelamento da taxa de esgoto é que em 2005, foi feito um acordo entre o município e a CESAM, onde esta se comprometeria a fazer todo o saneamento da cidade até o ano de 2015. Já estamos em 2014 e nem um metro foi feito. Como podemos acreditar que se cumprirá o acordo em menos de um ano? Assino o vereador Isaías Dantas. Requerimento número 91. Considerando a grande segurança que atinge o município e a flagrante necessidade de maior investimento estadual na segurança pública, considerando que o município deve fazer sua parte de ajuda ao Estado para garantir segurança do cidadão, considerando que a iluminação pública urbana é competência do município, que deve possuir material, mão de obra e organização de forma a garantir a iluminação pública a todos os cidadãos, considerando que o cidadão morador de Piúma paga mensalmente o valor estipulado para o custeio da iluminação pública, considerando que, para além da comodidade, a iluminação pública contribui decisivamente para a segurança do cidadão, considerando que na rua Ipatinga, no bairro Piuminas, é possível contar 5 lâmpadas que não se acendem, dando conta de que estão queimadas, considerando que a referida rua, por conta da ausência de manutenção, encontra-se muito escura, isso já há mais de 4 meses, e considerando o grande número de moradores e pessoas que se utilizam da referida rua como passagem para suas casas, a vereadora Marta Scher, no uso de suas atribuições, vem requerer ao excelentíssimo presidente dessa casa que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que o Poder Executivo providencie a troca de 5 lâmpadas ou equipamentos defeituosos nos postes localizados na rua Ipatinga, no bairro Minas, nessa cidade. Assina a vereadora Marta Scher. Requerimento número 92. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica a senhora secretária municipal de Assistência Social, após o necessário exame do anteprojeto incluso, a intervenção junto ao seu prefeito, no sentido de que o mesmo, utilizando-se do poder de iniciativa exclusiva, encaminha a esta casa um projeto de lei nos moldes do documento ora apresentado, para que seja instituído o Programa de Assistência Social ao Portador de Transtornos Globais de Desenvolvimento, TGD, diagnosticado com autismo, a fim de proporcionar aos cidadãos piumenses mais um benefício, amparando as pessoas autistas em situação de vulnerabilidade social. Assino o vereador Giovanni Bidim, em anexo anteprojeto de lei. Ofício número 58 do Conselho Municipal de Saúde. Conforme se determina, estou enviando cópia das atas das reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde Piúma, referentes ao primeiro quadrimestre de 2014. Assina Elaine Silva, secretária do Conselho Municipal. Ofício da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, Ministério Público Eleitoral, solicitando informações para fins da Lei Complementar número 135/2010. Ofício número 182 da Caixa Econômica Federal. Servimos da presente para comunicar a Vossa Excelência que o contrato número 241.199.170/2007, assinado em 28 de dezembro de 2007, foi destratado por solicitação do município de Piúma, através do termo de distrato tratado em 27 de março de 2014. Assina Carlos Aurélio Linhares, superintendente regional. Ofício número 183, servimos da presidente da Caixa Econômica Federal, para comunicar a Vossa Excelência que o contrato número 024.356.556/2007, assinado em 31 de dezembro de 2007, foi destratado por solicitação do município de Piúma, através do termo de distrato datado de 27 de março de 2014. Assina Carlos Aurélio Linhares, superintendente regional. Requerimento à votação. Requerimento 93. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer, ouvido o plenário, seja inserido nos anais desta casa um voto de louvor ao cidadão piumense Maicon Bourguignon Vieira da Silva, enfermeiro, pela homenagem que lhe foi prestada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo durante o evento Semana de Enfermagem, Novas Perspectivas do Cuidar em Enfermagem, Reconstruindo Saberes e Práticas,
ocorrido nesta data em Cachoeira Pemirim, ressalvando-se que aquele cidadão foi homenageado, abre aspas, pelos serviços prestados, pelo carinho e dedicação, pelos cuidados aplicados e por todo o seu trabalho em defesa da vida. Fecha aspas. Requer mais seja dado ciência da presente moção ao homenageado. Assino o vereador Giovanni Bidim. Os vereadores que aprovam o requerimento número 93 do vereador Giovanni Bidim, que pede um voto de louvor ao cidadão piumense Maicon Burguion Vieira da Silva, enfermeiro, permaneçam sentados. Está aprovado. Requerimento número 94. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer ouvido plenário, seja inserido nos anais dessa casa um voto de louvor aos servidores públicos da categoria da enfermagem, pelo transcurso das datas comemorativas das suas importantes profissões, ocorridas nos dias 12 e 20 do corrente mês. Requer mais seja dado ciência da presente moção aos homenageados. Assino o vereador Giovanni Bidim. Os vereadores que aprovam o requerimento número 24 do vereador Giovanni Bidim, pedindo voto de louvor aos servidores públicos da categoria da enfermagem, permaneçam sentados. Está aprovado. Terminou a expediente, senhor presidente. Ordem do dia. Projeto de lei número 23, autoria do vereador César Bassu. Disciplina o exercício de atividades náuticas fluviais com finalidade de entretenimento. Discussão e votação. Em discussão o projeto número 65. Vereador César Bassu. Projeto. Boa noite à mesa, boa noite aos vereadores, boa noite povo presente. O projeto de lei 23, de disciplina atividades náuticas fluviais, é um projeto que eu moro no fundo, ao lado do rio, e via passar umas embarcaçõezinhas pequenas, com muita criança e muitas pessoas dentro, sem nenhum tipo de segurança, e um caique faltando entrar mais ou menos 10 centímetros de entrar água, sem um colete. Então, esse projeto é para simplesmente a pessoa que for fazer seu passeio no Rio Piúma, simplesmente coloque um colete para poder ter mais segurança, para a gente não acontecer um imprevisto, como acontece em outros lugares, de morrer pessoas. Mas fica todo mundo à vontade de votar, vou deixar bem à vontade, porque eu estou fazendo a minha parte como vereador. É só isso que eu tenho que falar. Vereador Edu da Madeira. Boa noite a todos, boa noite à nossa ex-vereadora Fernanda, meu genro que está ali orando para nós, uma vez por mês ele está aqui orando para todos nós. Excelência, esse projeto seu, eu creio que é meio problemático, pelo seguinte, já existe uma lei, isso é a Marinha que comanda isso, se pegar, é multado, é apreendido o caique, a pessoa é multada, que nós vamos ter que formalizar uma lei dentro de Piúma para formar alguma coisa que possa fazer. Se qualquer um da prefeitura parar a pessoa, não vai nem parar. Eles vão simplesmente ignorar a pessoa que quiser parar para exigir que ele use um colete. Porque já existe essa lei nacional, a pessoa é obrigada a usar. Pescador não usa, às vezes de teimoso, essas pessoas não usam. É excelente projeto, é perigoso para quem está no caique, eu vejo mesmo, são milhões de caiques dentro de Piúma, mas precisa analisar. O executivo vê se ele vai fazer botar uma equipe para fiscalizar isso, que muitas pessoas não vão ignorar, entendeu? Vão mandar parar, eles não vão parar, quer dizer, não vai poder esse agente trabalhar armado. Já assim, se pedir mais uma fiscalização da Marinha, exigindo da Marinha, eu creio que esse projeto não é ruim, entendeu? Mas é meio problemático.
Vereador Iraldinho Filho. Boa noite a todos, mesmo, vereador. Boa noite, Fernanda Taylor, minha parceira, minha candidata a prefeito, minha amiga. Seja bem-vindo nessa casa. Como eu pedi vice semana passada, foi justamente por isso. Quem vai fiscalizar? Quem tem, eu acho, que competência é a Marinha, na área ali. Eu acho que se a gente criar uma lei, mais uma lei, por criar, por ser bom, para dizer que é colega, essas coisas, eu acho errado. Amanhã pode alguém fiscalizar, começar a passar até negócio. Hoje a gente critica muito o trânsito. É aquele reboque agarrado, pegando carro, deixando... Tem gente que usa, tudo bem, falta documento, alguma coisa, umas motos para trabalhar, mas é guinchado, é tudo. Amanhã pode parar o guincho lá e começar a botar o caique dos outros em cima e ir passando, entendeu? Então, essas coisas não existem. Tem pessoas que até faz cara feia, pode achar o projeto que eu estou criticando, estou falando, mas é gente bobada também, que a gente não dá muita confiança. Mas é o seguinte, eu acho muito complicado. A gente está mexendo numa lei da Marinha, mexendo numa coisa assim, eu sou contra. Vereador Giovanni Bidim. Boa noite ao público presente. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, doutor Joel, e assim os demais pares que se fazem presente. Em torno da lei, meu companheiro César Bassul, avalio que a intenção é muito boa, é uma intenção relativa ao contexto de dar valor à vida do ser humano. Concordo com os demais que seria uma responsabilidade da capitania, mas se esperar de fato uma fiscalização da capitania via município, via no que diz o projeto, vai ser quase inválido a gente assistir essa fiscalização. Acredito que comungo com a fala do nosso vereador Iraldinho. A gente cria leis e mais leis e, de fato, não são efetivadas, executadas via executivo. Mas, de qualquer forma, se eu não votar nas leis aqui por consideração a essa fala, eu vou estar tendo que afirmar que eu não voto mais em lei nenhuma nessa casa, porque, infelizmente, todas as leis que a gente tem votado nessa casa, infelizmente, não tem sido efetivada nenhuma. Então, é um fator que a gente fica entre a cruz e a espada. Comungo contigo, mas também volto atrás, porque se prevalecer a não votação, a gente não mais... A parte, vereador, eu digo assim pelo modo de fiscalizar, entendeu? Quem vai fiscalizar, como vai fiscalizar, por concordo. isso que Não, concordo contigo, eu sei que não é tão fácil assim. A própria Marinha pode vir até suspender a nossa lei, você sabe disso. Não, concordo, né? Não tiro esse mérito do pensamento, lógico que cada um... Eu, particularmente, vou estar dando meu voto de confiança à lei, mas pelo que condiz mesmo ao respeito à questão da vida do ser humano. O projeto ele vem determinando que são um formato de empreendimentos, né, na área do turismo, que possa uma empresa estar fixando pedalinhos, caique, outras coisas do gênero. Então, eu vou estar dando meu voto favorável, compreendendo essa questão de estar guardando pela vida do ser humano e, de qualquer modo, imaginando e confiando que o Executivo faça, de fato, a sua função dentro do que diz, determina a lei municipal. Vereador Jacques Pereira. Boa noite, presidente, membro da mesa, nobres vereadores, meu secretário Max City, meio ambiente, a minha amiga ex-vereadora Fernanda Taylor. Eu acho o projeto bom, entendeu, César? Está de parabéns, entendeu? A preocupação é muito grande. Entendeu? Eu, com certeza, eu voto a favor do seu projeto. Vereador Mário Dantas. Sem discussão. Vereadora Marta Scherri. Boa noite, colegas vereadores, público presente. A nossa amiga Fernanda aqui, ex-vereadora companheira, né? Nosso secretário, dona Pimenta Malagueta aí e outros, né? Boa noite. E eu acho assim, eu sei que o pessoal vai reclamar, botar colete no Rio, porcaria, não tem que fazer, vereador não tem que fazer, não é verdade? Mas eu acho que antes prevenir do que remediar. Se um barco desse vira,
perde alguma vida, né? Alguém morre, você, poxa vida, por que nós fizemos isso antes, né? Tem tudo isso aí também, então a gente tem que ver esse lado, que a vida é muito importante. Vereador Pretinho de Piúma. Boa noite a todos, público presente, senhor presidente aí. Eu faço das palavras do Giovanni e da Marta Scherr as minhas também, né? Qual vai ser a forma de fiscalizar? Vamos trabalhar com isso, mas meu voto também vai ser a favor disso aí, que prevalece a vida. Vereador doutor Gustavo. Boa noite, senhor presidente, doutor Joel, colegas vereadores, público presente. Sobre esse projeto, como muitos já falaram, realmente esse espaço de rios, lagos, mar, é um terreno da União, pertence à União. Quem faz as normativas em relação a isso é a União. Porém, eu tenho ainda um pensamento que o excesso de zelo não faz mal a ninguém. Preservar a vida, lutar pela vida e fazer com que os outros não as percam por um descuido. Então, um excesso de zelo nesse sentido, ratificando o que a União já faz, mesmo que a gente não veja isso no dia a dia, a gente faz um projeto de lei, aí o executivo, como os outros colegas já falaram, vão ter que se adaptar, vai ter que se adaptar e fazer com que isso seja cumprido. Então, vejo com os olhos favoráveis e também vamos encaminhar o projeto pela aprovação. Vereador doutor Joel. Em votação, o projeto de lei do vereador César Bassul, de número 23. Pela ordem, presidente, vou pedir vista desse projeto na votação. Está concedido, está concedido. Projeto de lei número 29. Projeto de lei número 29, autoria do Poder Executivo. Acresce e altera dispositivos da lei número 1841, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a concessão de benefícios eventuais e emergenciais no âmbito da política municipal de assistência social do município de Piúma. Discussão e votação. Senhor presidente, na ordem, por gentileza, eu quero pedir vista desse projeto. Vista da discussão, desculpa. Está concedido a vista da discussão do projeto número 29. Tribuna Popular. Tribuna Popular. A ex-vereadora Fernanda Telho, se quiser participar aqui com a gente, pode vir aqui para... Viu, a senhora é bem-vinda aqui, viu? Futura deputada estadual, internacional. Tribuna Popular. Vai falar da questão de zoonose. Zoonose. Oi. Boa noite, público presente. Boa noite, senhores vereadores. Mais uma vez eu venho aqui ocupar essa tribuna popular para trazer questões da coletividade do município. Já tive aqui em outras vezes, para quem me conhece, eu frequento a Câmara, já trouxe aqui o problema da iluminação pública. Na época, nós questionamos a qualidade do material e depois parece que tomou uma repercussão que realmente o material tinha baixa qualidade, pelo menos é o comentário que eu ouço aqui. Mas parece que está sendo solucionado. Trouxemos aqui nessa tribuna. Viemos aqui também, trouxemos também o problema da transparência, isso num passado recente. E hoje estou trazendo mais uma vez um problema de saúde pública. No âmbito do Conselho de Saúde, nós vemos discutindo vários assuntos, claro, saúde do ser humano, que é de suma importância, mas também o problema de zoonose, que é um problema dos animais. A questão é que os animais, além de trazer esse problema de saúde pública, ele também tem um problema de segurança de trânsito. Às vezes, muitos animais são atropelados e pessoas perdem a vida. E a zoonose é a necessidade de ser implantada. Bom, no dia 24 de setembro de 2013, o Conselho de Saúde, através das suas reuniões ordinárias, entrou nesse debate da zoonose. E lá foi convidado o então secretário da época, o seu Manuel Gonçalves.
Na época, ele explicou aqui na ata, que tem aqui uma ata do dia 24 de setembro do Conselho de Saúde, ele disse o seguinte: explica que existe o recurso para a locação e a manutenção do canil e que vai depender apenas da locação de um imóvel para dar início ao projeto. Bom, isso foi dia 24 de setembro. As veterinárias do município, para quem não sabe, são duas, né? Elas estiveram também no Conselho de Saúde, apresentaram um projeto já existente, que está aqui em minhas mãos. Esse projeto é de todo o canil, ele completo, né? Com a sua estrutura, com o atendimento, os correlatos, etc. e tal. E ficou, sim, um pouco alto para o município, R$700 mil. Mas, então, na reunião, ficou acordado com o secretário, na época, que a gente iria alugar um espaço, que lá ia ser atendidos os animais de grande porte e o de pequeno porte, para uma castração, pois já havia algum equipamento já comprado, como chip de identificação, né? Que seria ótimo para identificar o dono com qualquer maus tratos aos animais. Bom, e nada disso foi feito. Foi só enrolando e nada disso foi feito. No dia 18, na segunda-feira agora, nós tivemos outra reunião, tocamos nesse assunto novamente, e o Conselho convidou a atual secretária para fazer parte, como também fez com o Manuel, que está aqui na ata, o que ele disse que tinha recurso. Mas ela não se fez presente. Ela mandou as duas secretárias, as duas veterinárias, e lá elas explicaram que o projeto da zoonose, que foi discutido em 2013 pelo então secretário Manuel Gonçalves, continua do jeito que está, e só tinha uma indicação do prefeito, que eles iam usar um espaço lá no almoxerifado para adaptar uma clínica para castração dos animais do porte. Mas ia depender ainda de licitação, de materiais, etc. e tal, empurrando mais uma vez com a barriga a situação. Eu trago aqui para vocês, porque é um problema grave que nós frequentamos. Levei isso no âmbito na rádio, falei, ocupei um espaço lá, as pessoas que ouviram, viram a importância do problema, e hoje eu venho trazendo para a Câmara de Vereadores, para discutir essa solução, dar andamento a isso, porque dentro do Conselho de Saúde, nós fizemos algumas indicações, já que o projeto é muito caro, que o gestor, no mínimo, ele alugasse, ou fizesse uma parceria com a clínica dessa daí, e começasse a castrar esses animais. Também foi dito que quando tem uma matilha de cachorro na rua, né, que a gente vê aí, é porque existe uma fêmea no cio. Já que a gente quer economizar recurso, por que não retirar aquela fêmea daquela matilha e castrar? Nós teríamos uma população de animais bem menor do que nós temos hoje. Então, algumas indicações que o Conselheiro de Saúde fizeram para a gente dar andamento a esse projeto que já existe. E eu trago aos vereadores para se colocar em discussão, para se levar isso ao gestor e mostrar que isso aqui é uma prioridade. Eu já visto que o prefeito não enxerga como prioridade, mas é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública, pelo fato de estar ocorrendo muitos acidentes. Na rodovia Jorge Férez, onde eu moro ali, constantemente tem acidente. Hoje o gestor alugou um terreno, está retirando os animais de grande porte das ruas. Melhorou? Melhorou. Tanto é que trouxe para o âmbito da Câmara Municipal e pediu aqui um crédito especial e foi aprovado para a saúde. Muito bom. Só que o que está acontecendo é um outro problema grave. Está sendo apreendidos esses animais, mas estão se retirando esses animais, os animais estão voltando para a rua. Segundo informação de alguns funcionários, eles prendem aqueles animais 2, 3 vezes, às vezes no mês, porque existe representante legislativo interferindo nessa situação e colocando esses animais na rua novamente. Pode trazer um problema grave para a gente. Eu, como conselheiro, fiz um requerimento agora recente
pedindo que a zoonose enviasse para a gente quantos animais já foram apreendidos naquele local depois que foi alugado aquele espaço, quantos animais ainda continuam lá, existente hoje, quanto foi arrecadado, porque, pelo que disseram, existe uma taxa para tirar esses animais, quanto foi arrecadado com esses animais que já saíram de lá, para a gente ver se realmente a denúncia que alguns representantes legislativos estão interferindo na situação e colocando os animais na rua sem pena nenhuma para o proprietário, que pode trazer um acidente grave e uma morte de um familiar da gente. Bom, espero que os vereadores abracem essa questão, tentem amenizar um problema, pedindo que, no mínimo, a gente faça a castração desses animais de pequeno porte. A cidade é pequena, nós precisamos diminuir a população de animais na rua. É muito feio para a gente ver aquele monte de animal na rua, parece uma cidade abandonada. Então, os vereadores, eu tenho certeza que foram eleitos, estão preocupados com a coletividade do município. Isso aqui não é um pedido para um cidadão Gracimar, mas é para todo cidadão piumense, é da coletividade. Tempo, Joel? Bom, então eu volto a reforçar os vereadores do Legislativo. Acho que as pessoas que estão aqui também sabem que isso é de suma importância para a gente, para o município, além de outros e outros problemas que nós temos. Nós sabemos, a saúde é complexa, é muito difícil. Esse dia, conversando com o Nardelli na rádio, eu falei, Nardelli, eu acredito que a saúde sempre vai ser assim no Brasil. Infelizmente, é o meu modo de enxergar. É porque existe o assistencialismo. Enquanto existir o assistencialismo, fazendo um trampolim para o legislativo, ou o executivo, ou o que for, da política, nós vamos ter uma saúde problemática, infelizmente. Não é culpa do vereador, mas é culpa do modelo de gestão. Entendeu? Então, eu acredito que nós estamos aqui como conselheiro, Dona Pimenta é conselheira, nós temos vários conselheiros hoje novos, preocupados com a situação, é vice-presidente do conselho, e ela está sempre ativa, e eu peço aos vereadores, abraça essa questão, vamos tentar amenizar o valor desse projeto, vamos tentar ir fazer uma parceria com a clínica dessa aí, vamos começar a castrar esses animais e vamos diminuir a população de animal no município. É isso que eu vim falar para vocês, trago, quem sabe no futuro a gente traz uma outra questão para discutir, mas essa é de suma importância. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado vereadores e uma boa noite a todos. Tribuna de vereadores. Vereador Heraldinho Filho. Boa noite a todos, boa noite, povo presente. Essa palavra de Gracimar aí foi uma boa, que eu já fiz um requerimento uma vez, Gracimar, pedindo sobre esse problema aí da zoonose. Uma coisa, Gracimar, que a gente, assim, eu principalmente não concordo muito, é com esse negócio de um funcionário falou que o legislativo está influenciando, que nós somos 11 vereadores, de repente tem um, ou o próprio funcionário não gosta dos 11, e põe a gente. Eu acho que essas coisas, assim, quando tem a denúncia de funcionário, tem que vir com nome, para a gente apurar e aproveitar, porque é o legislativo. O legislativo cobra para votar no projeto, o legislativo cobra disso. E são sempre denúncias, para mim, aqui, sem fundamento, que não me chega nada, eu nem lá vou, porque a gente perde... Teve vidas já em Piumas, pessoas foram retiradas da família, porque disse, e sempre vem um funcionário, foi isso, foi aquilo, foi aquele. Então, eu acho assim, quando vier com essas coisas de denúncia, de alguém falou, funcionário, não, fulano, quem foi? Foi Heraldinho? Foi Mário? Foi Pretinho? Foi alguém? Porque aí a gente pode, entre nós mesmos, a gente apurar e chegar até uma conclusão de, se for possível ainda, até tentar caçar o mandato desse vereador que usa esse meio de ser vereador para aproveitar essas coisas. Minha palavra é só essa. Hoje, boa noite a todos. Vereador Giovanni Bidim. Mais uma vez, boa noite ao público presente. Deixo aqui só um comunicado. Gostaria que ficasse registrado aqui e que fosse inserido nos anais dessa casa, assim como acordado na sessão passada, presidente, a questão do relatório que seria entregue via participação do evento da Associação Brasileira de Câmaras Municipais. Então, a gente gostaria de deixar
junto ao presidente e que fosse inserido, então, na ata, anexado à ata da sessão. Assina. Deixar de fato registrado parabéns aos profissionais da área da enfermagem, sendo que essa semana está finalizando a semana da enfermagem. Hoje, acredito só o Maico como representante, né, Maico? Não outro. Mas fica o nosso parabéns a todos os profissionais da enfermagem. Entendemos a importância desse profissional junto ao quadro das políticas públicas de saúde. Nem sempre valorizado como deveria em relação à sua condição de estrutura física de trabalho, a sua condição de carga horária, a sua condição de valorização financeira. Então, esses profissionais da enfermagem que tanto preza pela saúde de nós, enquanto em um estado de enfermidade, fica o nosso abraço, o nosso parabéns, que continue essa luta e que no futuro breve, quem sabe, seja mais valorizado pelas gestões a nível federal, estadual e municipal. Fazer um comentário breve também sobre a exposição do nosso amigo Gracimar na tribuna popular em relação à zoonose. Zoonose é uma situação crônica no município, reconhecemos, né, Gracimar? Essa é uma questão de vem de gestões e gestões e não foi realmente sanada. É uma situação que, no mesmo momento que nos parece complexa, difícil, mas também nos cria um sentimento de desleixo, porque se a cada gestão dessemos um passo, né, para conquistarmos realmente o que necessita dentro da área de zoonose, talvez hoje deveríamos ter um cenário diferenciado dentro dessa concepção da zoonose. Zoonose é essa que tivemos reuniões recentes, até mesmo com o então secretário de Saúde, Manuel, e o qual nos firmou em uma reunião extra, não é isso? Que estaria tomando as providências e já estariam realmente providenciando o espaço, iria ser feito a estrutura mínima, né, para que pudesse haver o alojamento e os procedimentos que necessitasse. E, mais uma vez, a gente ficou na espera e não vimos nenhum cenário, né, que nos possa dar um sinal de positividade em relação a isso. Mas fica aqui o nosso também apelo junto à sua palavra e que possamos, nosso vereador Heraldinho realmente encaminhou já via gestão municipal algo em torno, né, de uma confecção definitiva da zoonose e também, infelizmente, não foi ouvida suas palavras, mas fica aqui o nosso também apelo para que essa situação seja, de fato, muito em breve resolvida, né, por conta mesmo de todo o transtorno que ela traz aos munícipes. A questão da CESAM, mais uma vez, nosso então amigo que não se encontra presente, companheiro de casa, Isaías, encaminhou solicitando ao prefeito que bloqueie, né, os impostos que são pagos em relação à CESAM por não cumprimento até então da condição de até 2015 ter 100% do saneamento básico no município. Na sessão passada eu já citava para o nobre vereador que não vejo como conquistarmos isso de forma isolada e muito menos que o Executivo vai tomar providência, uma vez que vai estar batendo de frente com o Estado. Então, eu acredito que possamos, sim, enquanto todos os vereadores aqui presentes, preparar um pedido de audiência pública que o nosso presidente realmente faça valer essa data e aí sim a gente possa discutir com a sociedade, possamos fazer um documento dessa audiência pública, uma ata, assim com várias, né, assinaturas e encaminhar sim às instituições fiscalizadoras e punitivas, né, que seja como Ministério Público, Tribunal de Contas e que a mídia também esteja presente para realmente fomentar essa questão, porque senão não sairemos vitoriosos em relação à CESAM. Direcionamos também a nossa fala nessa noite relativo
ao já cansativo discurso, principalmente do bloco dito oposição, de tantas e tantas informações que solicitamos e, de fato, não tenhamos como retorno essas informações, são um quadro que impossibilita, né, que parte do legislativo que busca essas informações tenha condições de exercer sua função na sua plenitude, fiscalizando e dando, de fato, uma resposta à sociedade. Compreendemos que várias informações que foram solicitadas ao Executivo é de extrema necessidade para que possamos visualizar se há má-fé, se há fraude, se há, de fato, alguma coisa que nos traz prejuízo enquanto municipalidade. Pedimos, por várias vezes, requerimentos, encaminhamos requerimentos e pedimos informações relativas ao turismo, que nos traz um sentimento muito complexo daquele quadro que se instalou, um orçamento alto e, de fato, por um turismo que não nos traz uma qualidade como esperávamos. Pedimos várias informações em relação a várias obras que estão ou deveria de estar sendo feitas nesse município. Obras essas que custaram um valor considerável e que também a gente não viu na sua plenitude a qualidade do serviço prestado. E aí a gente pode citar obras como, por exemplo, a Avenida Beira-Mar, que em 2 placas descritivas nos mostraram um valor médio de R$ 1.400.000, e, de fato, a gente não viu, né, de uma forma muito nítida, né, como foi investido esse R$ 1.400.000. E aí eu não falo da praia, da areia da praia, mas eu falo só o paliativo da urbanização que seria feita. Então, pedimos, né, que mandasse de forma detalhada como seria dado esses pagamentos e qual o trabalho de fato que deveria ter sido executado pela empresa, e não tivemos informações. Então fica algo muito desgastante, não só para vocês enquanto sociedade, que busca, né, que tem um anseio de visualizar as coisas com nitidez, mas principalmente para nós, que temos enquanto competência de estarmos aqui representando a sociedade, temos, né, fomos delegados para que o façamos isso, e, de fato, infelizmente, por consideração de uma forma desrespeitosa do Executivo, não conseguimos desenvolver o nosso trabalho nesse município. Avaliando dessa forma, ainda vou um pouquinho além na questão da lei da transparência, que, de fato, desde outubro, o que já estava sendo feito de forma muito irregular, muito aquém do que a lei da transparência pede, mas até outubro ainda foi jogadas algumas coisas, como folha de pagamento, as questões de licitações, de obras, de execução, de valores pouquíssimas foram ali lançadas. Então, por tudo isso que não acontece e que descreve a lei, que seja lei federal, que seja lei municipal, a questão da folha de pagamento me parece que é uma, né, como ouvi esses dias dizer, e é o que me parece uma caixa preta mesmo, uma caixa preta que difícil de ser aberta, por mais que a gente peça informações e que deveria de ser aberta à sociedade conforme a lei da transparência. Então, uma caixa preta que precisa ser aberta e que a gente vê que há uma dificuldade muito grande e falta de interesse pelo gestor, sabe lá por quê, de fazer com que essa caixa seja aberta. Mas, de qualquer forma, eu não gostaria de me alongar e vou definir dizendo o seguinte: por todas essas condições de desrespeito, na primeira sessão desse ano, quando o nosso gestor aqui esteve, depois de um ano desrespeitando essa casa, eu o questionei, citei que estávamos sim, com um sentimento de tristeza em relação a tudo aquilo que não vinha sido abordado enquanto as informações, estávamos sentindo um sentimento de tristeza. E ele citou que a partir desse ano as coisas iriam mudar
que o diálogo ia ser melhor com o gestor e não foi. Então, defino dizendo que, a partir da semana que vem, eu, enquanto gestor, vou estar encaminhando todos os documentos que a gente tem dúvidas via Ministério Público e Tribunal de Contas, e que essas instituições fiscalizadoras também e punitivas tomem as devidas, né, cauções em relação ao Executivo, para que eu também não possa amanhã ser condenado pela sociedade de omisso. Boa noite a todos. Vereador Jacques Pereira. Eu vou dar boa noite ao presidente e membro da mesa, seus vereadores e povo presente. Esse problema no Gracimar é muito sério. Eu, na gestão passada, eu tive muita dificuldade. Falo eu porque todas as vezes que eu tinha animal na rua, as pessoas me ligavam, já, você tem um animal aqui. Eu saí da minha casa para tocar o animal fora do local. Até mesmo agora eu fiz isso. Então é complicado. O prefeito já mostrou preocupação em relação a isso. Ele mesmo falou que procuraram, quando foi preso alguns animais, procuraram a ele para assaltar o animal. Ele falou que ele não iria assaltar. A esposa do prefeito, a secretária, foi ofendida por algumas pessoas, donos de animais, que foram atrás dela para ela assaltar. Ela falou que não ia assaltar. Agora, quando fala, eu concordo plenamente com o novo vereador Veraldinho, quando fala que alguns do Legislativo tá participando de alguns, soltando alguns animais, isso é muito complicado, porque alguns têm nome. O meu amigo, novo vereador Mário Dantas, participou comigo uma vez aqui na pracinha, de um pai de um promotor, que falou que os vereadores são tudo, falou o quê? É uma parada pesada, tudo ladrão. E nós falamos com ele. Existe vereador ladrão, existe promotor ladrão, existe juiz ladrão, polícia ladrão, mas que existe pessoas sérias também. Então, não pode um pai de um cidadão que mexe com a justiça falar que vereador é tudo uma coisa só. É muito... É muito preocupante quando um cidadão, pai de uma pessoa que realmente faz parte da justiça, chega a falar isso para um vereador, para dois vereadores. Só que ele não sabia que eu era vereador. Eu respondi à altura, né, vereador Mário? O vereador Mário sabe disso. Então, é lamentável. Então, quando houver alguma denúncia que algum desses 11 está pagando para soltar algum animal ou qualquer coisa, que a pessoa não venha fazer a denúncia que falaram, não. Traz o nome, porque é melhor. Se eu fizer uma coisa errada, eu tenho que assumir o que eu fiz. Eu não vou jogar em cima dos meus 10 companheiros, e nem para o prefeito, e nem para a pessoa responsável pelo esse órgão, não. Porque o prefeito já está mostrando preocupação com isso, já tomou providência em relação ao terreno, entendeu? Agora, tem que ver, porque a verdade é a seguinte, a justiça cobra da gente. Mas ela não faz nada para ajudar a gente, não. Porque isso não faz parte só da gente, não, entendeu? Aí eu acho que se o promotor, o delegado, o juiz... Porque na hora que morreu um animal ali, ele obriga o prefeito a pagar. Ele obriga o prefeito a pagar. Tem que pagar porque não tem local adequado para prender. Então, quando houver alguma denúncia em cima de qualquer um, não é só em cima do vereador, não. Cita o nome. Fica mais bonito. Muito obrigado. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, companheiro Dr. Joel Internacional, companheiros vereadores, em nome de Fernanda Telho, ex-presidente desta casa, ex-vereadora, sempre dizendo que esse microfone estende a Vossa Excelência, minha amiga do peito, irmã camarada, sinta todos abraçados. Terceira idade eu sempre falo, Dona Pimenta, não pode esquecer da terceira idade da senhora Jada e Dona Marta Sherry. Queria agradecer a presença de todos vocês, queria falar calmo, manso, que hoje eu estou manso, estou calmo. Recebi a visita hoje do prefeito de cortesia no gabinete,
junto com os companheiros vereadores, e ali nós tivemos o entendimento que o governo avançou e vai avançar muito mais. Nós vamos agora começar, o prefeito vai soltar agora um pacote de umas 27 ruas para calçar, não é isso, vereador Jacques? 27 ruas para calçar. Sabemos que todas as dificuldades que o governo tem, mas sabemos também que ele tem avançado com o seu trabalho, com a sua determinação, junto com a sua equipe, junto com esses nobres vereadores que aqui, quando tem o entendimento que é saudável, a discussão em cima dos projetos que aqui chegam. Tem 2 projetos que foram pedido vista, um pelo vereador Heraldo, outro pelo vereador Pretinho, mas é entendimento que nós vamos resolver logo, logo, e para ser votado. Nós não temos projeto engavetado, sempre aqui nós ficamos à disposição da população. Queria dizer também que semana retrasado, em cima da fala do nobre companheiro Gracimar, que sempre vem com tema aqui usar a tribuna popular, eu sempre falo que ele sempre vem com um tema diferente, e esse tema também do cavalo, dos anós, foi um tema interessante, Gracimar. Que inclusive semana passada, ou foi semana retrasada, eu recebi um pedido para soltar um cavalo, e meu filho agora é cavaleiro. Quando o Heraldinho citou meu nome, negócio de cavalo, não, alguém citou aí meu nome, que falou assim, Mário, não foi Mário, que tal, negócio de liberar cavalo. Eu também acho que não podemos fazer isso, tem que ser contra mesmo, liberar qualquer cavalo para qualquer um, porque o cavalo, ele pode pegar uma família num carro. Eu e o doutor Joel temos 2 meninos de 13 anos que cada um tem um cavalo. Inclusive o doutor Joel foi agora, depois saiu da reunião, foi buscar capim para o cavalo lá no Orobó. Né, doutor Joel? Nós estamos vigiando aqueles cavalos, aquelas crianças, com essa preocupação. Doutor Joel sabe o que eu estou falando, que nós estamos sentindo isso na pele, o carinho que aquelas crianças pegaram pelo cavalo, e a gente está se envolvendo até por questão de saber o perigo que é um cavalo na rua. Eu concordo com a fala de Gracimar. Eu perdi um amigo, um irmão, que às vezes a gente leva 30 anos para construir uma amizade. E aquela amizade eu consegui com tão pouco tempo. Foi o falecido Janils, que Deus põe em bom lugar, um pedreiro, construtor, companheiro de profissão do amigo Samuel, que se encontra no plenário. Foi numa cavalgada que teve, ele foi de moto daqui para o seu Gilto e teve um acidente, filho da dona Pedrinho da Bandeira M66, irmão. Então a gente sabe o perigo que é esses cavalos na pista. Queria, assim, dizer que eu não liberei, porque eu também acho que não pode liberar, tem que ser contra mesmo, né? Se eu não me engano, foi Caxias ou foi em Nova Iguaçu, que teve um vereador lá que fez um projeto para castrar todos os cachorros também da rua e colocar no canil, no lugar adequado, e o projeto ficou legal. E aqui a gente já passamos da hora também de resolver essa situação. Queria dizer que ontem eu tive o prazer de participar de um evento com os vereadores de Vila Velha, junto com o companheiro Pretinho, e foi um evento onde ali o ex-governador falava sobre a cultura do município de Vila Velha. E foi uma palestra muito bonita do ex-governador, né, Pretinho? Para aqueles vereadores e o grupo, as pessoas que estavam naquele plenário. E fiquei emocionado quando o ex-governador falava sobre a história do município de Vila Velha.
E a gente vê que Vila Velha é tão bonito e quando chove, ele fica debaixo d'água. E aqui, graças a Deus, o nosso município de Piúma, com todos os problemas que existem, mas a cidade ainda é uma cidade bonita, nós não temos essa dificuldade de enchente. E a gente vê que Piúma é linda, bonita, quanto o coração da minha nobre vereadora Marta Scherri. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereadora Marta Scherri. Boa noite, colegas vereadores, por presente. Meu amigo, você citou meu nome, que Piúma não enche, né? A minha rua, quando chove... Calma, a minha rua, quando chove, rapaz, não é... Além da água, tem alguma coisinha que fica correndo de rua fora, né? Umas balstas, como diz o outro, né? De rua fora rolando. E vou te falar, esse caso está difícil. Eu já estou de saco cheio com isso, tá? Nossa vida, mas tá terrível, cada vez cheira mais, né? Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Sobre a história dos animais, eu acho isso um absurdo, né? A gente vê tanta coisa. Infelizmente, tem muita gente que não tem condições de ter um animal e tem. Um dia chegou um lá em casa, eu queria que você botasse meu netinho, meu filho comprou uma égua, com uma éguinha, porque meu neto é apaixonado por um cavalo. Meu neto tem 2 anos apaixonado por um cavalo. Comprou o cavalo e soltou a égua com a coisinha dela no meio da estrada, né? Aí lá para lá da casa de mamãe está aquela égua no meio da estrada. Quase que o carro bate para lá e para cá. Eu acho assim, quem não tem condições de ter um animal, não pode ter. Se acontece um acidente, ninguém é dono, né? Eu acho que o dono pegou a primeira vez, solto de uma vez, tem que punir o dono, não é verdade? Já me pediram para poder soltar cavalo. Eu falei, então tá bom, solta o cavalo e prende você. Aí eu concordo. Eu fui grossa, eu senti que eu fui grossa com ele, a pessoa não gostou, mas eu acho que é o único meio, né? Solta o animal e prende você no lugar do animal. Ninguém quer, né? Eu acho que isso aí é muito sério mesmo. Fora quando eles vão no pasto da gente, corta a cerca e bota aqueles animais lá. Esse dia na casa de mamãe, um mau cheiro. Abriram a cerca, botaram um cavalo todo cheio de ferida, uma caatinga que ninguém suportava. É complicado, né? Mas fazer o quê? Hoje eu ia fazer um novo requerimento pedindo para poder tomar providência sobre a internet no Conselho Tutelar. Eu já fiz 1 ou 2, meu amigo aqui também já fez. Aí o Oswaldo falou, Marta, não precisa nem de fazer mais, que já tem uns aí, não é? Agora está vergonhoso. Tem 1 ano que o Conselho Tutelar acho que está sem internet. Tem internet, vai usar lá da ação social. Como é que sai dali e vai lá usar a internet na ação social? Não tem condições. Os conselheiros, além do salário desse tamanhozinho, sem estrutura nenhuma para o trabalho. Eu acho isso vergonhoso. Se passar um e-mail para um lugar, tem um problema, não pode, né? E como é que trabalha? Eu acho que isso aí está passando da hora mesmo de tomar uma providência e dar mais. Eles não têm estrutura nenhuma para o trabalho, né? Então a pessoa acaba desanimando, além do salário pequeno, sem estrutura. Fica muito difícil mesmo. Vamos pedir ao seu prefeito, puxar a orelha dele para ele tomar providência nisso aí, porque está ficando muito difícil para continuar o trabalho dos meninos. Aí eu acho também que esses cavalos têm que ser doados. Uma instituição, uma escola, faculdade, essas fazendas por aí que precisa de animal, porque é só assim. Não é? Quem vai comer carne seca, meu amigo? Ele está acostumado com a carne seca do cavalo. Né? Doutor Joel, seguro do seu filho lá, a Mari também, hein? Que meu amigo aqui está querendo comer carne seca. Boa noite. Vereador Pretinho de Piúma. Boa noite, público presente. Vereador aí, o senhor presidente. Hoje eu quero falar um pouco, né? Como diz nosso amigo Mário Mais Calmo, que ontem nós tivemos um evento, fomos convidados, né, Mário? Um evento maravilhoso, onde tinha deputado, senadores, prefeitos, vereadores. E uma coisa que mais me admirou no Mário foi que cada deputado, cada senador que ele encostava, ele levava o nome da cidade e fazia um pedido. Ali eu vi o carinho que você tem
por essa cidade. E já era, assim, te admirava como vereador, e agora você pode ter certeza que eu admiro muito mais, que você colocou em primeiro lugar a sua cidade. E, às vezes, entre um e outro, falava assim, não, já te você me falou de Piúma, não pode deixar, até repetia. E está aqui, Mário, meus parabéns, que ontem eu fiquei assim, impressionado com a sua atitude, desculpe, e o carinho que você tem por essa cidade. Em relação ao nosso amigo Gracimar, isso aí é uma luta que vem de anos, não é fácil, é difícil pra caramba, porque fiscalizar esses animais soltos não são fáceis. Já existe algum recurso, já esses animais de raça, né? Já consta um chip de identificação, onde você pode estar colocando no animal, mas aquele animal ele vai ficar cadastrado no nome do cidadão. Como esses animais aí são vendidos e passam de mãos em mãos, teria que ter um certo controle para fazer como se fosse um veículo, uma transferência. De repente, na boa vontade de fazer um trabalho desse aí, o prefeito vai lá, contrata, né, veterinários, faz todo esse procedimento de cadastro desses animais, mas o cidadão hoje comprou um animal, passa esse animal para outro, vende, aí esse animal, de repente, foge de um terreno, vem aí se envolver num acidente com a família, como foi citado aqui. Quem que vai responder por a morte dessas pessoas? Provavelmente aquela pessoa que cadastrou. Se hoje nós temos veículos cadastrados, que muitos e muitos pedem-se carteira, a CNH, o que acontece aí hoje, nós temos 12 mil carteiras no estado caçado por esses motivos. O cara vendeu a moto em 10 anos atrás, não transferiu, hoje está aí perdendo sua carteira por não ter feito o jeito correto. É uma luta muito grande. Queria até parabenizar a atitude do Gracimar, mas também não é fácil, tá? Mas, se for preciso, eu acho que a gente tem que arrumar uma solução, tá? E ele está de parabéns com a atitude dele. Eu queria também parabenizar, em nome da vereadora aí, tá? Eu fui à Vitória umas 2 semanas atrás e vi o seu filho, socorrista, tomar uma atitude num acidente que eu queria parabenizar. Muitos ficaram sabendo aí, um veio a óbito, e eu tenho certeza, se ele não tivesse priorizado a vida naquele momento de retirar aquela outra pessoa do carro, ele talvez nem teria que ir. Hoje essa pessoa se encontra em coma, que eu até me informei. Eu gostei da atitude dele. Foi profissional, retirou aquela pessoa, não esperou, né, um resgate do SAMU. Talvez, se tivesse esperado com 44 minutos de atraso do momento que ele chegou ali, talvez essa pessoa nem estaria aqui. E apesar da dificuldade dele lá também, que ele não estava tão equipado, mas foi profissional, queria agradecer e parabenizar ele pela atitude dele, que hoje, né? Em relação à internet, né, Marta? Eu vi, até me informei, são vários setores. E quando atrasa um, você tem ali 10 setores, atrasou um, eles realmente vão lá e corta, fica sem internet. Eu conversei com a secretária de administração, ela também está tomando essas providências para poder unificar, entendeu? Para ficar um único pedido, ao invés de 15, 20 pedidos de pagamento, para também não estar acontecendo isso. E parabenizar o prefeito, que hoje nós tivemos com ele aqui, né, Mário? Ele também tem uma preocupação muito grande com esse município. Ele tem pensado em muitas soluções, sabe dessas dificuldades que está tendo aí. Mas o bom dele é que ele está buscando solução. E isso aí ele pode contar comigo, que eu estou aqui para somar. E voltando ontem à Vila Velha, eu vi uma atitude da Câmara de Vereadores de Vila Velha que me impressionou também. 17 vereadores. O presidente da Câmara levantou, agradeceu a todos, assim fez o prefeito, pela união. Todos, ele falou, todos os projetos foram aprovados. Aqueles que foram reprovados por todos também. E eu fico analisando a Câmara de Vargem Alta, de parabéns também pela sua união. E aqui em Piúma, isso já vem se arrastando há muitos anos, essa corda de 2 pontas, esse cabo de guerra.
grupo A de um lado, grupo B de outro, eu falo mal, o outro, né? E o tempo vai passando para todo mundo, vai passando para os vereadores, vai passando para o prefeito. Eu acho que a gente aqui, nós vereadores, que foram escolhidos pelo povo de Piúma, deveria ter um pouco mais de respeito, começar a elaborar projetos para melhoria da cidade. Nós temos tanto problema aqui na cidade que deveria ser resolvido. Vamos unir força com esse objetivo de melhorar a cidade, parar com esse cabo de guerra aqui dentro da Câmara. Na sessão passada, eu até alterei um pouco aqui, eu queria até pedir desculpa a meu amigo aqui, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer. Você me perdoa da minha fala, tá? E acabar com isso. Piúma está precisando da gente. A fiscalização, há recurso. Nós temos hoje o Ministério Público que fiscaliza. Nós temos o Tribunal de Contas, que não é moleza. Não bateu, meu filho. A gente tem aí visto nas capas de jornais aí o que tem acontecido. E eu queria pedir aqui na Câmara aqui, que juntassem essas forças e olhar para esse município que está precisando da gente, para que a gente possa melhorar cada vez mais isso aqui. E pode contar comigo, que eu estou aqui, que eu quero ver uma Piúma bem melhor. Para daqui a um tempo aqui a gente está andando aí de cabeça erguida na rua aí, tendo aí o reconhecimento de toda a população. Eu queria aqui agradecer a presença de todos e desejar aqui uma boa noite a todos vocês. Vereador César Bassu. Senhor presidente, vereadores, povo presente, nossa amiga Fernanda, todos vocês que se encontram aqui, Dona Pimenta, todo mundo, Gracimar. É um prazer muito grande. Em relação à parte de animais, não é fácil. Eu acho que está faltando um pouquinho de mais de persistência em prender os animais, porque prende um dia, outro dia não vai. Eu acho que isso aí tem que rodar todo dia, ou pelo menos 3, 4 vezes por semana. É uma coisa que, para mim, se eu tivesse um terreno para alugar para a prefeitura, eu não alugaria, porque as pessoas hoje, o mundo está tão diferente do que era, as pessoas hoje não respeitam. Eu assisti cenas, as pessoas roubam um cavalo à noite, eles vão lá, roubam, cortam a cerca e roubam, e vão armados. Já tentaram, vieram aqui, ameaçaram a Francine. Não estou defendendo Francine, estou falando a verdade. E também ameaçaram o senhor aonde que ele está. É um trabalho que para mim não serve, porque ele ouviu o cidadão entrar de porteira dentro, para ir com a corda na mão para apanhar o cavalo, em pleno dia, e depois ameaçá-lo, e com um papel dizendo, um papel da delegacia, dizendo que a prefeitura tinha roubado o cavalo dele. Aí quando a prefeitura, o senhor que estava lá, ligou para a polícia, que a polícia esteve lá, era completamente diferente. A sorte que ele já não estava mais lá, porque a polícia saiu atrás dele para prendê-lo. É complicado, é difícil, mas é uma coisa que tem que ser persistente. Não vai conseguir que você vai lá, prende hoje, outro solta amanhã. Eu acho que tem que ter as marcas que dizem assim: cavalo apreendido número 1. Um A e um 1. A primeira vez apreendido, número 1. A segunda vez, se ele for apreendido, ele vai sair com a marca número 2. Não, vamos botar uma coisa mais prática. Se você for esperar isso aí vai esperar a gente voltar à Lua. Está difícil voltar à Lua. Então, eu acho que tem que ser assim. E aquela pessoa que retira aquele animal, ele assina um termo de responsabilidade, né?
Você entrega o animal à pessoa, a pessoa leva o animal para casa, chega lá, solta, do mesmo jeito, e fica por isso mesmo. Prende, ele vai lá e paga. Muitas pessoas já vieram a mim também, para soltar. Uma mãe do Limão chegou aqui desesperada na Câmara. Eu realmente paguei para ela, para soltar o animal, mas a única coisa que eu pedi a ela, que ela não soltasse mais na rua, e nunca mais soltou também, alugou um pasto, não sei aonde. Não é difícil, não é fácil, é uma coisa complicada, mas não pode parar. É isso aí. São as coisas difíceis que faz o homem crescer. Em relação a cachorro, os animais soltos na rua, eu acho que está ficando mais feio. Em relação, se não tiver ninguém que castra, eu castro. Castro. Eu tenho um curso prático, fiz um curso prático, não sou profissional, mas todos que eu castrei não morreu não. Não morreu não. Dou saradinho. Só me entregar. Aquelas pessoas que quiser castrar podem me procurar. Castro gato, castro cachorro, castro galo, porco, cavalo, o que quiser eu castro. Hoje nós cava tudo, Joel. Mas é uma coisa séria, mas não é fácil manter os animais. Prender é fácil. Nós vamos prender e mantê-los, né? Tem que comprar ração, tem que comprar pessoas para cuidar, tem que ter um lugar adequado, vigiar, entendeu? Animal, eu conheço o animal, se você tirar ele do dono, ele acaba morrendo, né? Aqueles cachorrinhos pinche, se eles perderem o dono, eles morrem, é muito difícil sobreviver, mesmo com outras pessoas. Você pode ver só, a não ser aquele pequenininho mesmo, porque você cria de pequeno, os cachorros também têm sentimento. De animal eu conheço. Também quero dizer com um amigo Zaunei que eu fico feliz quando ele aparece nas paisagens de Piúma, mostrando Piúma. Percival, né? Eu fico feliz quando esse homem, ele sai igual aqueles procurador de... sai procurando, aí ele chega numa paisagem assim, tira uma foto, realmente as ilhas que você tira foto, os lugares que Piúma é bonito, aquilo dali, meu amigo, aquilo dali que eu acho que te eleva, te engrandece. Te engrandece, porque aquilo dali é muito bonito quando você tira aquelas fotos, quando você anda, entendeu? Muito bacana, continua assim. Mas é isso aí, gente. Eu acho que a política, ela existe. Percival, a política, ela existe. A política é democrática. Nós estamos vivendo a democracia. Eu acho que eu respeito todo mundo. Você pode votar em quem você quiser. Você pode escolher seu candidato. Eu vou respeitar suas opiniões. E também quero que as pessoas respeitem as minhas. Eu acho que se você simpatiza com uma pessoa, tudo bem. Se eu me simpatizo com outra pessoa, tudo bem, como qualquer outra pessoa aqui. Todos nós temos opiniões diferentes. Nem tudo bate. Às vezes, tem vereador que concorda, que não concorda, eu admiro. Eu aceito e respeito. Eu sou desse jeito. Também, quando as pessoas têm que entender que quando a gente também tiver uma posição ou contrária, que venha respeitar e entender também a admiração da gente. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram nessa casa de lei. Muito bom a vinda de vocês aqui. Vocês não sabem a importância da vinda de vocês aqui. Entendeu? A importância de vocês. Eu acho que as pessoas perdem muito de não conhecer essa Câmara. Muitas pessoas têm como a Câmara uma coisa ruim. Não é. Nós temos um trabalho sério aqui. Eu não vejo nenhum vereador envolvido em nenhuma corrupção, porque se eu sou uma pessoa que eu grito, eu falo mesmo. Eu vejo os vereadores fazendo papel, existem as diferenças, mas é uma diferença respeitada, entendeu?
cada um tem um direito. Se o Mário ele tiver as suas diferenças, nós temos uma diferença política, talvez, mas respeito o Mário, ele é meu amigo, ele também me respeita, Heraldinho, qualquer um aqui. Aqui nós somos uma família. E a família, para receber mais do que nada a família de vocês, qualquer um. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado. Vereador doutor Gustavo. Gostaria de começar hoje parabenizando o Gracimar. Quero deixar registrado, já que não estou vendo por aqui, mas sempre que usou a tribuna, a gente sempre viu assuntos relevantes, assuntos que traz a nós uma sensação de que precisamos olhar com mais cuidados algumas coisas, aquilo que a gente já vem olhando, precisamos redobrar. Então, parabéns, Gracimar, mais uma vez, pelo que você falou, e esperamos realmente que haja um caminho no sentido de não os 700 mil ou o centro de zoonose completo, mas algo que possamos ver com castração, alguma coisa assim. Não sou muito favorável ao prático, acho que tem profissionais capacitados para isso, apesar de respeitar a prática do nobre colega, mas acho que temos veterinários competentes para realizar o tratamento necessário. Gostaria também de deixar registrados os parabéns ao vereador Giovanni, nosso líder de bancada, pelas indicações que fez em relação à categoria de enfermagem. Acho muito válido, uma categoria extremamente necessária, que trabalham em prol de vidas. Então, parabéns a ele pelo voto de louvor. E também gostaria de parabenizar ele porque ele fez uma indicação, eu já pude ler previamente esse anteprojeto, sobre o TGD, que é o Transtorno Global de Desenvolvimento, normalmente conhecido como autismo, pedindo um cuidado especial a esses portadores de necessidade especial nesse sentido, e que a assistência social possa abraçar, encampar esse projeto e tocar ele adiante no sentido de que esses especificamente têm uma normatização específica para que cuide deles. Então, gostaria de parabenizar e deixar registrados os parabéns ao nobre vereador Giovanni por essa farda. Gostaria hoje de mostrar uma preocupação. Já foi dito aqui nessa casa e nós viemos ouvindo algumas pessoas e continuamos preocupados no que diz respeito ao pagamento dos serviços prestados à nossa cidade, à nossa prefeitura. Tenho visto que muito dos pagamentos não estão sendo efetuados. Tem me deixado muito preocupado ver uma situação dessa. A gente, quando começa a ver que um prestador de serviço, que um fornecedor não recebe por algo que fez, me deixa preocupado. Porque eu venho acompanhando nesses 1 ano e 5 meses da gestão e vi por várias vezes um discurso dizendo que precisamos renovar a credibilidade, precisamos avançar no sentido de credibilidade. E esse é um sentido completamente oposto, contrário à credibilidade. Aquilo que eu entendo como credibilidade, fazer o pagamento acontecer para os serviços prestados ou para os fornecimentos prestados é essencial no nosso município. E quando a gente começa a ver itens básicos faltando, a gente fica preocupado. Por exemplo, já disseram aqui a questão da internet, do telefone, que continua um impasse. Fortalece a secretaria, dá autonomia à secretaria para que a secretaria faça o pagamento, faça a licitação, faça a compra. Não precisa dessa burocracia toda. Não há essa necessidade de burocracia. Talvez algumas coisas por morosidade ou por pessoas não tão competentes no setor, seria tão simples de mudar. Se você for lá visitar o nosso hospital, e aí, doutor Joel, me deixou muito preocupado, o nosso hospital está sem fornecimento de pão e leite. Se precisar ficar internado no hospital, você não tem pão e leite para o seu café. Não só a Secretaria de Saúde, outras também. Porque o fornecedor não foi pago. E aí não tem o básico de um pão e leite. Se você for almoçar no hospital e estiver internado, você só vai comer carne moída. Tem 30 dias que o cardápio é carne moída. Não tem alimentação para o nosso hospital. Por quê? Falta de programação, renovação de contrato, licitação nova, planejamento. Tem 1 ano que a gente está falando sobre planejamento, precisa melhorar. São coisas que são básicas, não pode faltar. Combustível. Tem secretaria que vai ficar sem combustível, porque não renovou, não fez de novo a licitação. Aí, na hora de precisar fazer o transporte sanitário, na hora de precisar fazer o transporte social, talvez não tenha, porque não tem combustível. Nós precisamos melhorar, nós precisamos caminhar nesse sentido. Já são quase 1 ano e meio. Isso não pode faltar. E eu acho que nós precisamos mudar isso um pouco. Hoje eu tive uma conversa com uma pessoa lá na Secretaria de Saúde, 2 pessoas, que são motoristas.
Sabe o que está acontecendo hoje? O carro está saindo de Piúma, está indo para Vitória. Agora tem 2 pedágios, ou Rodovia do Sol ou BR-101. Quem está pagando o pedágio? Ou o motorista ou o paciente. Porque não se planejou resolver a questão do pedágio. Existe uma coisa na secretaria que se chama suplemento de fundo, que é um caixa emergencial para que seja usado um recurso até se fazer o curso normal. Por que não está usando? Aí o motorista daqui a pouco não vai, não tem dinheiro para pagar pedágio. E como é que vai fazer? Precisa de algumas coisas andar. A gente começa a ver algumas coisas que já não dá mais para acontecer. 1 ano e meio, quase, já é o suficiente para a gente ajudar a mudar. E a gente vai vendo que algumas entradas vão piorando. Tem melhorias? Tem. Mas a gente está vendo muito retrocesso. E que credibilidade nós vamos fazer se esse básico não funciona? Quando eu ouço o Giovanni falando sobre transparência, a gente já falou isso aqui exaustivamente sobre transparência, aí eu abro o site da prefeitura há alguns dias, mudou o layout. Parabenizo, ficou bonito. Em compensação, a utilização ficou um caos. Você não acha nada no site, você não consegue fazer nada, ficou lindo o site. Parabenizo quem fez, mas não dá para usar. Você quer ver alguma coisa, você não consegue ver. Você quer acessar alguma coisa, você não consegue. A lei da transparência não é cumprida. Nós votamos aqui uma lei e disse que tinha que estar disponibilizado todo o cronograma físico-financeiro. O prefeito assinou no dia 20 de março, sancionou a lei. 60 dias, nenhuma vírgula, para a gente poder acompanhar. Realmente o passo é esse. É ir um pouco mais. Ministério Público, Tribunal de Contas, não tem jeito. A gente, como vereador, não tem acesso. A gente quer fazer, não consegue. Não custa nada. Continuo dizendo, falta planejamento. Para eu elogiar, eu quero ver planejamento. Se não tiver planejamento, não adianta. Está aí, ó, os zoonoses. É difícil demais. Não falo para você que é fácil, não. Tive lá, quem recebeu o chip fui eu, na época que fui secretário. No final que tive lá. Não é fácil. Recebi uma ligação uma vez da promotora. Ela falou desse jeito: vou mandar te prender se alguém morrer por causa de um cavalo. Dona Pimenta lembra o que aconteceu lá. Fui chamado no Conselho Municipal de Saúde. É difícil, mas é possível. Uma injeção contraceptiva, uma castração, alguma coisa é possível. Vamos caminhar nesse sentido. Sei que é difícil e afirmo, não é simples. Porque, infelizmente, as pessoas não têm uma consciência, uma cultura diferente. Mudar uma cultura não é fácil, mas precisamos fazer alguma coisa. Um passo depois do outro. Um passo depois do outro. Então, eu acho que a gente precisa ver que, realmente, o nosso papel é ajudar. E eu vejo como as outras câmaras fazem, realmente é ajudar. Mas também é fiscalizar. Vamos nos unir para fiscalizar também. Vamos fazer projeto? Vamos. Conta comigo. Mas quero contar com os 11 para fiscalizar também. Quero contar com os 11 para trazer apontamento sobre as coisas que não estão certas. É função nossa também. Conta com o doutor Gustavo para melhorar projeto de lei, mas quero contar com 11 vereadores para fiscalizar, porque aí a gente vai ser realmente forte, como legislativo, como poder autônomo, como poder constituído, sem necessidade de depender do executivo. Conta comigo, estou junto nisso aí e vou nesse caminho. Tenho a mesma visão, que precisamos nos unir, não precisamos dividir, porque dividir piora, mas temos que nos unir em todos os sentidos. Não só um sentido, todos os sentidos. Que aí fica bom para todos. Não fica só pendendo para um lado ou para o outro. Vamos ter isonomia, vamos ter autonomia para resolver. Para finalizar, gostaria de deixar aqui, Dona Marta pediu, que nos foi feito um convite pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Chama Viva, lá no Lago Azul. Pastor Antônio Hermenegildo Pereira convida a todos nós, nos dias 24 e 25, sábado e domingo, às 19 horas, haverá uma grande cruzada de milagres, o tema é Derrubando as Muralhas. Você que queira, assim como nós todos, possamos ir lá, participar, prestigiar, ouvir um pouquinho mais a palavra de Deus e entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então fica aqui o convite. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Chama Viva, Lago Azul, sábado e domingo, 19 horas. E aproveitando a fala do Pretinho e do Mário sobre o ex-governador, quero lembrá-los que o ex-governador vai estar na nossa cidade na segunda-feira, dia 26, às 19 horas, no auditório do IFES. É uma excelência em economia, vai trazer uma palestra, tenho certeza que vai trazer conhecimento, vai mudar um pouquinho a nossa visão em relação a como está o desenvolvimento econômico do nosso Estado.
é uma pessoa que tem conhecimento de causa para falar. Queria deixar o convite para que, se você puder estar lá para ouvi-lo e ver o quanto ele realmente acrescenta em relação ao conhecimento que tem, a bagagem que tem, vá lá no IFES às 19 horas, no dia 26, na segunda-feira. Quero convidá-los, porque estarei lá e farei parte daquele acontecimento. No mais, quero desejar uma boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vereador Dr. Joel. Presidente, só me dar uma parte, um minutinho. Eu concordo com o nosso amigo vereador falou, falta pão e leite, mas assim, quando eu elogio, pô, passou na porta, viu que nós temos 3 médicos, não tem tumulto na porta do hospital, então elogia. Fala que mudou alguma coisa. Hoje a gente precisa menos, não vou dizer não ir, mas de repente menos de ir para Anchieta. Antigamente a gente chegava mal um médico, quando não vinha um, não tinha nenhum. E não vem dizer que eu sou bem tratado, que sou vereador, que não sou não. Que no passado eu era até secretário e cheguei a não ser atendido, porque o médico falou que não atendia. E quando chamaram, ele foi embora. Então hoje a gente tem que valorizar. Pode estar faltando, está errado, tá. Mas hoje a gente tem 3 médicos que a primeira coisa é a saúde. Atende, joga direto, dá um soro e põe lá com remedicação e tudo, como eu passei umas 2 semanas dentro da minha família com dificuldade. Quando cheguei já estava tudo atendido. Então, obrigado, presidente. Senhor presidente, uma parte. Gostaria de falar que nós tivemos agora recente, é verdade, depois de muito tempo sem secretário de Finanças, e algumas coisas ficaram atrasadas no município, mas eu, quanto líder do governo, sei que o governo sempre teve fama de bom de paga. Samuel sempre pagou as contas em dias. E agora nós tivemos problemas com a Secretaria de Finanças, que quando a pessoa vai trabalhar numa empresa privada e vai trabalhar numa prefeitura, na Secretaria de Finanças, são poucos profissionais na área. Então, esse professor Luiz, ele é uma pessoa muito experiente nessa área. E Samuel depositou a sua confiança e logo, logo, as contas vão ficar rigorosamente dia. E sobre a internet, foi o que o vereador Pretinho também falou, que eu tive também perguntando também sobre a internet. São vários pontos. E cada secretário fica incumbido de pedir o pagamento da sua. Então, isso sempre vai atrasar, e sempre vai complicar. Agora, com a Secretaria de Finanças, em nome desse professor, eu tenho certeza que na hora que unificar, vai acabar o problema da internet, que já era para ter acabado há muitos anos. Essa história de internet também não é agora, não. De 1 ano e meio, não. Os 6 anos de governo anterior, a mesma história. Mas aqui nós vamos, se Deus quiser, resolver. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, na casa de passagem não era assim não, vereador. Eu era secretário. Na minha época não tinha isso não. Você me desculpa. Não, a gente solucionava os problemas. Tá? O conselho não faltava... Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Muito obrigado ao público presente.